Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Aqui é o Ricardo Avelar, eu sou professor de ITCMD, trabalho na Secretaria da Fazenda desde o último concurso, que foi em 2009. Desde então, sempre trabalhei com o ITCMD, né? O ITCMD é o imposto sobre a transmissão causa-mortes e doações de quaisquer bens ou direitos. Esse imposto ele vem tendo cada vez uma importância maior para o Estado, para a Secretaria da Fazenda. Um exemplo disso é que em 2006 não caíram questões sobre ITCMD, mas em 2009 o ITCMD veio pesado, precisava até de alguns conceitos de direito civil. Caiu basicamente a lei, mas tinha alguma coisinha do decreto também. As questões de ITCMD foram várias questões. Tanto é que o peso que tinha essa prova, só pelo conhecimento de TCMD, você conseguia fazer mais pontos do que a matéria inteira de auditoria ou do que a matéria inteira de administração. Então a gente vê que realmente é importante estudar ITCMD. Então vamos lá para o curso. Antes de começar a parte da legislação de ITCMD mesmo, a gente vai ver um pouco sobre esses tópicos de direito civil, que foram bastante utilizados pela Secretaria da Fazenda na última prova. A primeira questão, a gente já observa isso, né? A primeira questão, o que ela diz? Tártaros, casados sob o regime de comunhão universal de bens. Então, ó, comunhão universal de bens. A gente tinha que saber como são esses regimes de comunhão durante o casamento, né? Outra coisa que a questão estava mencionando, ó, tem filhos que renunciaram à herança. Tem mais aqui, patrimônio, ela fala sobre o patrimônio comum do casal, né? Os bens comuns do casal. O que são isso? Bens comuns? Então tem bens que são comuns, bens que não são comuns. Para resolver essa questão, a gente precisa saber esses tópicos de direito civil. É isso que a gente vai dar uma olhada agora. Aqui estão as alternativas, antes delas vamos a esses conceitos. Regime de bens. Então, o regime de bens, ele estipula as normas que os cônjuges vão enfrentar durante o casamento deles. Como que o patrimônio do casal vai ser dividido, né? Então, antes de casar, todo mundo escolhe um regime de bens. Se não escolher um regime de bens, né, vai vigorar o regime da comunhão parcial de bens. É isso que a gente vê aqui. O regime da comunhão parcial, ele é o regime genérico, é o regime geral. Sempre que não havendo convenção, ou sendo ela nula ou eficaz, vigorará quanto ao regime de bens, o regime da comunhão parcial, que é esse primeiro regime que a gente vai dar uma olhada agora, né? No regime da comunhão parcial de bens, a gente divide a situação do casal entre antes do casamento e a situação depois do casamento. Antes do casamento, os bens que cada um adquiriu são os bens particulares de cada um. Esses bens eles não entram no patrimônio comum do casal. Agora, os bens adquiridos na constância do casamento, esses já são incluídos aqui. Incluem na comunhão todos os bens adquiridos posteriormente, durante a união conjugal, né? Tem os bens que foram adquiridos antes, eles não participam da comunhão. Alguns outros bens também não participam. São os bens que foram adquiridos de uma forma não onerosa pelo casal. Então, eu casei em regime de comunhão parcial de bens. Durante o meu casamento eu recebi uma doação, uma casa que foi doada pelos meus pais. Essa doação é um bem que foi não oneroso. Eu não utilizei o patrimônio do casal. Não foi eu e a minha cônjuge que compramos essa casa. Como eu recebi ela por doação, ela não entra no patrimônio comum. Uma herança é a mesma forma. Veio de uma forma graciosa, uma forma não onerosa. Então ela não entra na comunhão. Entram na comunhão os bens adquiridos de uma forma onerosa pelo casal durante o casamento, né? O próximo regime que a gente tem é o regime da comunhão universal de bens. Aqui
como o próprio nome diz, né, comunhão universal. Então todo patrimônio passa a ser comum, independente se foi adquirido antes ou após o casamento. Próximo é o regime da participação final nos aquestos. Deixa eu mudar a telinha aqui. Aí. Participação no final dos aquestos, ele é um regime híbrido, né? Ele tem uma característica que pega um pouco da comunhão parcial de bens e um pouco da separação total de bens. Por quê? Durante o casamento, cada cônjuge possui um patrimônio próprio. Patrimônio próprio, composto pelos bens que ele possuía ao casar e pelos adquiridos por ele na constância do casamento. Ele administra esses bens da forma que for melhor para ele. Porém, havendo dissolução da sociedade conjugal, cada cônjuge tem direito a metade dos bens adquiridos. Metade dos bens adquiridos a título oneroso durante o casamento, que é como se fosse a comunhão parcial de bens, quando tem essa dissolução. O próximo regime é o regime da separação de bens voluntário, né? O casal decidiu que quer casar com regime de separação de bens. Cada um vai querer administrar os seus bens da maneira que for melhor para si, e independente do que tiver acontecendo durante o casamento, né? Então, nesse caso, os bens não se comunicam. Cada um tem o seu. Antes do casamento eu tinha os meus, depois do casamento que eu comprar continua sendo só meu, único e exclusivamente, e a mesma forma com o outro cônjuge. Nesse tipo de regime de separação de bens, é necessário um pacto antinupcial para atribuir que o casamento vai seguir essas regras. Na verdade, todos os regimes de casamento, com exceção do regime da comunhão parcial de bens, eles precisam de ter um pacto antinupcial para colocar expressamente qual que é a opção dos cônjuges. Próximo regime é o de separação legal de bens. No regime da separação legal, então a gente viu, não é a separação convencional de bens. É a separação legal, eles são obrigados por lei. Quem são eles? Olha, pessoas maiores de 70 anos ou que dependem de autorização judicial para casar, são exemplos de separação legal. O Código Civil entendeu que essas pessoas, ao casarem, eles vão ter também o regime de separação de bens, para evitar que alguém case e aproveite, né, do fato de estar casando com alguém de 70 anos, ou de uma pessoa que é incapaz, né, para evitar prejuízos ao patrimônio, a lei atribuiu que pessoas em determinadas condições obrigatoriamente vão casar nesse regime de separação legal de bens, onde cada um fica sempre com os seus bens e não há essa comunhão dos bens durante o casamento. Ok? Agora o próximo conceito é o conceito da meação, né? Nos regimes da comunhão universal de bens e no da comunhão parcial de bens, sendo que na parcial de bens, a meação aplica-se nos bens adquiridos onerosamente durante o casamento. Na comunhão universal de bens, a meação sempre existe em todos os bens. O que é esse conceito? A pessoa tem, em relação à outra, direito à metade dos bens em comunhão. No direito das sucessões, a meação é a parte que cabe ao cônjuge superstite, né? Ou seja, na sucessão houve o falecimento, o cônjuge sobrevivente ele tem direito à metade do patrimônio comum do casal. Ela não se confunde com herança. Meação não se confunde com herança. Por quê? A meação, ela compõe um patrimônio que sempre foi daquela pessoa. Eles casaram, metade do patrimônio comum metade do patrimônio comum pertence ao outro. Quando há a sucessão devido à morte,
apenas a metade da pessoa que morreu que é transmitida e partilhada entre os herdeiros. A outra metade não, fica sempre com o dono dessa meação. Aqui tem a ordem da vocação hereditária. Né? A gente vê que a gente precisa de alguns conceitos de direito civil. É um pouquinho volumoso, mas já a gente já vai estar apto a resolver qualquer questão que caiu nas provas de direito da legislação do ITCMD. Né? Ordem da vocação hereditária. O Código Civil ele é um pouco confuso nesse artigo, mas a gente vai tentar entender da melhor forma. Primeiro, houve a sucessão, né? Tem a legítima. Ela vai primeiro para os descendentes, em concorrência com um cônjuge sobrevivente. Só que tem alguns casos em que o cônjuge sobrevivente ele não vai concorrer, vai só para os descendentes. Esse salvo que está aqui, que está um pouquinho complexo. Para entender melhor, eu fiz esse quadrinho, esse que está aqui embaixo. Opa, não é esse o botão. O cônjuge sobrevivente e o falecido eram casados. Se é o regime da comunhão universal ou separação obrigatória, o cônjuge sobrevivente ele não concorre, vai só para os descendentes em primeira ordem. Se for comunhão parcial e o falecido não tem bens particulares, ou seja, o falecido ele não tinha bens antes do casamento e nem recebeu aqueles bens via título não oneroso durante a constância. Todos os bens aqui na comunhão parcial foram adquiridos durante o casamento. Então, na comunhão parcial, com todos os bens adquiridos onerosamente durante o casamento, então o cônjuge sobrevivente não concorre. Nos demais casos, a gente tem que os descendentes vão concorrer com o cônjuge sobrevivente. Depois, a próxima, na sequência, então a gente tem primeiro os descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, com exceção desses casos. Depois vai para os ascendentes em concorrência com o cônjuge. Opa, deixa eu voltar aqui. Ascendentes em concorrência com o cônjuge. Terceiro, ao cônjuge sobrevivente. Não tem ascendentes, vai só para o cônjuge. Em quarto, que começa a ir para os colaterais. Os colaterais, que a gente tem a sucessão em linha reta, que são os ascendentes, os descendentes, aqui os cônjuges, os colaterais passam aí para os tios, primos, nessa ordem. Né? Agora, mais um conceito. A gente tem aqui os herdeiros necessários. Deixa eu colocar melhor aqui. Os herdeiros necessários, quem são eles? Ascendentes, descendentes e cônjuges. O que significa isso? Se tem alguém classificado nessa situação, ocorrendo o óbito, no caso de testamento, a pessoa que faleceu ela pode deixar por testamento só metade da herança que ela tem. A outra metade da herança tem que ir obrigatoriamente para alguém que está nessa classe, que é a classe dos herdeiros necessários. Que são os ascendentes, os descendentes e o cônjuge. Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo. A pessoa faleceu. Era viúva, só para facilitar. Se ele é viúvo, o patrimônio que ele deixou, metade desse patrimônio, ele pode transmitir para quem ele quiser. A outra metade vai obrigatoriamente para esse caso. Se ele é viúvo, não tem cônjuge, mas ele pode eventualmente ter os descendentes, os filhos dele. Então, tinha 100 mil de patrimônio, viúvo, faleceu, metade, 50 mil, ele pode dispor, pode deixar para empregada, para um amigo de infância. A outra metade, 50 mil, obrigatoriamente vai ser distribuído para os herdeiros necessários. Seguindo sempre a ordem da vocação que a gente viu anteriormente. Um outro conceito é esse aqui do indigno e deserdado. Um herdeiro, quando ele é atribuído como indigno, ele é considerado como se morto fosse. Nesse caso, os filhos dele, eles vão herdar representando essa pessoa
atribuída essa condição de indigno ou de deserdado, né? Os netos, então, a pessoa morreu, transmitiria para o filho. O filho é o indigno, então vai para os netos, que seriam os próximos da cadeia, que vão herdar representando esse filho que está considerado como indigno. A renúncia da herança. A renúncia da herança é uma coisa também muito importante, porque a gente verifica... o conceito ele não é muito claro e as pessoas se confundem muito nessa questão. A renúncia, se há renúncia da herança, você renuncia a toda a herança. Essas são as disposições do Código Civil. Você não pode renunciar a uma parcela. Você primeiro renuncia... Se você renunciou a tudo, e é uma renúncia pura e simples que a gente chama. Ou seja, você não pode renunciar, por exemplo, afirmando, eu renunciei, mas eu quero que a minha herança vá para o meu irmão. Não. Isso não pode ser feito. Se você renunciou, você não pode atribuir condições. A herança ela volta para o monte e daí ela é distribuída para os próximos herdeiros. Então, o que a gente vê aqui que é importante? É um ato, o herdeiro declara expressamente, a renúncia ela tem que ser feita, tem que ter um termo judicial em que o herdeiro renuncia. É um ato puro e simples, ou seja, ele é sem condições. Né? O herdeiro cede a herança, pois se o herdeiro cedesse a herança impondo condições e encargos, em vez de estar renunciando, o que acontece? Eu estou cedendo a herança para o meu irmão. Eu renuncio a herança, mas eu quero que ela vá para o meu irmão. Isso não acontece. Na verdade, nesse caso, a gente tem dois fatos geradores do TCMD, que a gente vai ver daqui a pouquinho mais para frente. Renuncio em favor do meu irmão, eu estou aceitando a herança, ou seja, está tendo fato gerador causa-mortes, e eu estou depois doando essa minha herança para o meu irmão. Nesse caso, são dois fatos geradores. Ocorre o imposto duas vezes. Então, é importante a gente entender esse quesito com relação à renúncia. Bom, após todos esses conceitos de Código Civil, a gente chega à questão novamente e agora a gente já tem uma base para poder resolvê-la de uma forma bem tranquila. Quais são os dados? A gente tem que o casamento é uma comunhão, foi em comunhão universal, originou uma viúva e 2 filhos. O que aconteceu? Os filhos renunciaram. Né? Não tem ascendentes, os filhos renunciaram. Um dos filhos que renunciou tem netos. Como que é feita essa transmissão? Metade do patrimônio comum sempre pertenceu a Afrodite, que era a viúva, devido à meação. Eles eram casados no regime de comunhão universal de bens. Nesse tipo de comunhão, a viúva não concorre com os herdeiros. É o que a gente viu ali na ordem da vocação hereditária. Então, o que acontece? A herança é só metade do patrimônio comum. No enunciado, o patrimônio comum era 100 mil reais. Opa. Deixa eu voltar aqui. Patrimônio comum, 100 mil reais. Logo, metade desse patrimônio comum é transmitido através da herança. Que é os 50 mil reais que a gente tem aqui. Com a renúncia dos filhos, a herança vai para a classe seguinte. A gente viu que na ordem de vocação, primeiro vai para os descendentes, em concorrência com o cônjuge. Regime de comunhão universal, o cônjuge não concorre. Com a renúncia dos filhos, volta para o monte, próxima classe, netos. Então, os 50 mil vai ser dividido entre os 2 netos, indo 25 mil para cada um. O imposto, a gente tem aqui 4% dos 25 mil, dá R$ 1.000 por herdeiro. Agora aqui uma observação, que não foi cobrado nessa questão, mas poderia ser cobrado. Né? O que seria a situação
se só um dos filhos tivesse renunciado. Com a renúncia, o monte dessa herança da pessoa que renunciou volta para o monte mor e é redistribuído. Como eram 2 filhos, com a renúncia de um deles, voltou para o monte, o outro filho vai receber toda a herança, independente dos netos. Se aquele que renunciou só tinha filhos, não vai ir para os filhos dele. Por quê? Porque os netos estão numa classe seguinte. Vai primeiro para os filhos do falecido. Depois iria para os netos se não houvesse nenhum filho. Mas como, nesse caso da renúncia, volta para o monte, vai tudo para um filho só. Esse é só um adendo para a gente aqui na questão. Então a gente tem como gabarito a alternativa B. Teia e Brontes, que são os netos, eles são considerados contribuintes, herdam por direito próprio por cabeça, R$1.000 para cada um. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como a Constituição Federal está trabalhando o assunto do imposto. Na sequência, a gente vai depois entrar para a legislação propriamente dita. Isso fica para a próxima questão. Até daqui a pouquinho.